Iniciando mais uma entrevista aqui do nosso podcast. Hoje eu estou aqui com a corredora super especial, a Karine Runner. No último Runner. episódio, estávamos aqui com o Luan Runner. Ele compartilhou um pouquinho da experiência, inclusive vou deixar o episódio aqui para quem não assistiu, um pouquinho da jornada dele. E hoje a gente vai falar com ela, que está aqui dando o braço direito dele, pensando, o cérebro dele, na verdade, né? Tá ali na organização. Hoje ela vai compartilhar um pouquinho da experiência dela de treinamento, de mudança de rotina, porque ela vai compartilhar ali um pouquinho da transformação de vida. Ela morava numa cidade, mudou para outra cidade, começou uma nova jornada, cuidar de família, filhos e manter tudo isso aí equilibrado com a rotina de treino, que não é fácil. Se apresenta aí pro pessoal, quem é você nessa jornada? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Karine, como já falou, né? Eu sou mãe, minha filha tem 10 anos, eu sou esposa. A gente não casou ainda na igreja, mas a gente é marido e mulher. Já tá ali encaminhado. Estou estudando educação física, né? Peguei essa batalha aí depois de 5 anos fora de estudos. Já é formado em outra coisa? Sim, sou formada em Geografia, licenciatura bom. em Geografia, feita pela Universidade Estadual de Goiás, Dava de aula, né? Quirinópolis. Dava aula? Não cheguei. Não. Cheguei a fazer algumas substituições, mas aula mesmo não pegar uma sala. Você Não. trabalhava com o que antes? Trabalhava no colégio militar. Primeiro fui no colégio estadual de Quirinópolis como secretária da diretora. Às vezes ia na sala, tinha alguma experiência ali, mas era mais focado no escritório. Depois eu fui para o colégio militar de Quirinópolis, nosso militar lá, e trabalhei na secretaria. E como que a corrida surgiu nessa A história? corrida surgiu muito antes, né, desse período agora, como emagrecimento. Eu já jogava bola, então já tinha essa prévia experiência de esporte, que era o futebol. Futebol tem os aquecimentos, tem os treinos de cones, né? Então você vai aprendendo ali se mobilizar, ter mais saída. Então, quando eu engravidei, foi bem logo depois que eu parei de jogar bola, eu fui trabalhar na usina. Então, eu não fazia mais nada, só trabalhava. Aí estudava à noite, então rotina era impossível ter esporte na minha rotina. Depois eu engravidei e engordei 21 quilos. Então você já teve ali Você pesou quantos quilos no máximo? 21. Na gravidez 20? deu 78. 74. 74. O pessoal tiver fininho aí hoje acha que sempre foi assim. Nossa, não. E como que foi a batalha para você conseguir perder esses E na, 20 quilos? e na minha infância, dos 14, eu me lembro que eu também estava cheinha. Tem umas fotos minhas que meu braço dava 2, né? Meu quadril era quadrado. Meu rosto, então. E a minha infância eu comia doce demais. O café da manhã era bolacha Mabel com café, por exemplo. Uhum. Então, assim, na minha infância eu já não tinha essa educação alimentar, que me prejudicou agora. Quando estava grande, já não é mais conforto, é o necessário. Não, foi necessário emagrecer. Com E a certeza. corrida entrou então para emagrecer. Sim, eu comecei caminhando. Começou na caminhadinha. Cara, é difícil. Depois a Caminhava que tanto? minha filha tinha 1 ano e eu me via no espelho e falei, quem sou eu? A gravidez, ela te transforma. Você se faz muito mais pergunta do que você fazia antes. Antes você queria estar bem porque você era nova, você queria, né, ficar com o corpo legal, mas depois aí parece que a vida dói mais, né? A cobrança, a gente se autocobra muito mais. E aí a minha caminhadinha era ali de 30 minutos, era bem pra suar, e eu tinha alguns exercícios em casa. Fazia agachamento, nem sabia o que estava fazendo. Só exercício livre Sim, em casa era mesmo. bem basicão. E depois eu comecei a colocar ritmos, né, de caminhada. Eu vi um senhorzinho, falei, vou passar aquele senhorzinho. E aí eu, perto de casa tinha pecuária, eu dava umas 10 voltas, cansava e ia embora. E aí eu fui vendo que, né, eu já tinha uma pré-consciência de que ia dar algum resultado, só que eu tinha que começar a alimentar também direito. Aí foi indo pouco a pouco. Eu tava fazendo faculdade de geografia já. E aí você vai apresentar na frente, você vê que o seu corpo não está apresentável para ter uma postura de professor, que já estava engatinhando, né? Eu falei, eu vou melhorar, que eu vou ter que ir num evento de geografia, vou ter que, né? Então você começa a querer colocar o seu corpo
né, mais apresentável, porque faz diferença. E aí eu comecei a correr também. Só que minha corridinha era 1 minuto. Era corrida e andava. Nossa, era difícil correr 1 minuto naquela época. Eu estava ali com 68 quilos. Nossa, é muito difícil. Aí foi indo, foi começando a ficar mais fácil. Eu tinha eu tenho até foto de um peso lá em casa, era 1 litro de amaciante, coloquei areia, era o meu peso. Eu não tinha dinheiro para academia, eu tinha 2 anos empregada, eu estava sendo mãe, então parei de trabalhar, né? Não tinha como, aquela rotina Isso, minha, de manter. aquela vida ali, né? Às vezes tem até como você sair, mas você sair do conforto é muito difícil. Em casa é mais confortável. Eu ia correr, eu ia caminhar de madrugada, eu não estava trabalhando na usina mais não. Eu ia nos momentos que não tinha ninguém na rua, porque eu me sentia desconfortável. Eu colocava roupas mais largas para mim fazer atividade, porque eu tinha vergonha do meu corpo, não tinha jeito. Não queria se Não. aparecer ali e se mostrar para as E aí foi pessoas. indo, grama a grama, eu cheguei ali em 58. Aí ficou legal. Conseguiu perder uns 10 quilinhos. Sim, aí eu comecei a namorar, também já era outra motivação, mais ainda. Aí eu baixei um pouquinho mais, para 56. Aí depois engordei de Foi novo. ali, subiu. Teve uma época que você teve mais focada na musculação. Foi aí que eu fui para 65. Foi quando você desenvolveu Fui para mais. academia com 58. Tava estruturalmente legal, mas aí muito flácida. Aí eu comecei a ficar legalzinha de novo, mais torneada, só com menos gordura. Não. Aí inventei uma outra moda que me fez ganhar mais peso. Foi quando você resolveu tomar Tomar oxandrolona. oxandrolona. Isso aí É. até um detalhe que depois eu perguntei para ela antes Uhum. se ela queria abrir em relação a isso, que é um detalhe delicado sobre o uso de hormônio, principalmente indiscriminado aí. Quando vai fazer o uso de oxandrolona, de qualquer hormônio, você tem que pensar nas causas e consequências. Ela vai partilhar um pouquinho aqui em relação que a internet propaga apenas, vamos falar assim, o sucesso. O Com corpo certeza. bonito, que o hormônio dá resultado. E quando ele dá um rebote diferente, como que foi essa experiência? Tipo assim, você tava com 58, já tava com um corpo legal, e aí, pessoal, certeza que alguém do nada surgiu e falou assim: oh, se você tomar oxandrolona, vai firmar aí, vai a flacidez vai embora. Como é que foi isso? Eu tinha 1 ano e meio de academia já, todos os dias. O início, antes, para me conseguir adquirir o hábito de ir na academia, foi difícil também. A rotina sempre vai. Vai Não, hoje não, consumindo, pra que né? vai hoje? Aí um pagodinho, aí eu bebia cerveja, gastava tudo no final de semana, depois ia recuperar de novo. Que rotina, hein? Vai fazer dois Sexta. anos. Vai fazer 2 anos que eu não bebo. Nossa, foi um livramento enorme. E aí, não, eu conheço um fulano que vende e tal. Eu pesquisei na internet, vi o Paulo Musi falando que não podia. Paulo Musi pegou um papel A4 e foi colocando os hormônios lá, que ia estragar a Que ia cloxodrolona. estragar toda a parte Se não hormonal. fizesse acompanhamento médico, ia dar ruim, ia tomar a quantidade errada para você, porque cada corpo é um corpo, cada corpo gasta uma caloria, cada corpo desenvolve de um jeito, não tem jeito. Um corpo tem um hormônio tal, o outro tá acima. Eu pesquisei tudo. Eu falei, não, eu dou conta. Tô pronto. Sim. Estudei ali, estudei o A necessário. pessoa que me vendeu falou, ó, as meninas tomam essa quantidade X, né, que eu já tenho experiência e tal. Só que as meninas não tinham nada a ver comigo. Eu tava em outro patamar. Eu tomei 30 miligramas por dia. Nossa. 30 miligramas. 10 miligramas de 8 em 8 horas. Júlio, eu tinha força para treinar. Nossa, eu me sentia disposta a treinar. Não, o hormônio é outra Só que, realidade. só que a vontade de comer aumentou, a minha raiva aumentou, o meu cortisol foi lá no alto, o meu estresse. Eu sou estressada já hoje, eu já era antes também, minha família Já é era, já. assim, só que piorou muito mais. Nossa, e comer limpo antes era normal, depois já ficou até uma gotinha de óleo. Quando você está tomando oxandrolona, ela, né? O pessoal pensa, tô tomando, tô gastando tanto, no sábado eu posso fazer uma refeição livre. Não dá, Não gente. dá pra poder abrir mão. O pessoal fala, tô tomando, tá tomando, né? Então, né, ganha muito mais fácil. Não, é muito mais complicado, é muito mais delicado. É aí que a alimentação tem que ser mais limpa ainda. Todo detalhe faz diferença.
Qualquer mínimo erro, detalhe importa. E se você tiver problemas pessoais, interfere. Porque se você tá com raiva, o que você vai fazer? Você gosta de comer? Comer. Comer. Vai comer. Você tá. Não, beliscar. E o peso vai, o Você saiu rendimento de sai. 68 e foi para 65. 58. 58 foi para 65, 7 quilos. Num espaço de quanto tempo? Eu tava com 60, eu já tinha ganhado um pouco de massa, tinha perdido gordura, tava até. Tava com um corpo Tava legal. legalzinho. Por isso que eu fiquei, né? Não fazer nada. Aí, vixe, a quantidade de água, meu braço inchou. Eu tinha umas coxas, um glúteo, as costas mais torneadas. Só que foi tudo aumentando. Aí depois eu fui para 63, 50, voltei para 60, já estava ficando seca, tomei 8 semanas. Na terceira semana, o meu corpo deu uma reduzida, ficou mais torneadinho, mais magro. Aí depois eu comecei a me dar muita ansiedade, eu fiquei mais nervosa, eu não saía mais, porque não bebia mais álcool, porque durante o uso, né, você não pode tomar Você álcool, não tava tomando porque o álcool negócio ali. desvia muito, não faz diferença. Se você tomar álcool, não vai te dar benefício nenhum, só dá Só negativo prejuízo. demais. E aí eu não saía, as minhas amigas tudo bebia, eu não bebia, eu não ia, eu fazer o que lá? Então eu fiquei antissocial em casa, eu ficava muito mais ansiosa, então tudo piorou com a Alexandrolona. Tudo tendeu a comer mais. Sim. E aí, como eu já estava ansiosa, você tá em casa fazendo o quê? Tá lendo? Tá estudando? Não. O meu tempo era trabalhar, treinar em casa. O restante do tempo, então, você estava livre. Qualquer coisinha que te motivasse ali era comer, era. Você começa um negócio ali que vai te encaminhando pro buraco mesmo. E de colateral, você teve o que de colateral? Lateral, né? A libido aumentou muito. Pô, ficou esquisito, ficou muito Ficou fora ruim. do normal, né? Ficou fora do normal. Você percebia, se auto-percebe, que a gente tem esse percebimento. E eu tava solteira, né? Não tinha namorado, então era mais uma parte que não tava legal para mim. Porque eu sempre Fica quis desconfortável, família, né? eu sempre me vi sendo com a minha filha e tendo a família, vivendo aquele momento, né? De igual hoje eu tenho. Nossa, hoje, né? Eu me sinto realizada nessa parte. E essa parte estava sempre em branco. Então, nossa, cara, você começa a se cobrar muito. A mulher se cobra, a gente mãe se cobra. E aí não tinha, né? Aí fica muito sem sentido a vida. E aí, nesse quesito aí de você querer ganhar massa, de vocês procurando um sentido para poder ganhar a vida, como que a corrida entrou nessa história aí de você falar assim, não, a oxandrolona não é para mim, esse resultado não é para mim? Como que Então, foi encaixando essa história? eu tomei alçandrolona 8 meses, tinha que fazer cardio depois do treino, tem dia que nem queria, só queria ir para casa, né? Treinava o treino de musculação ali, ia para casa, não tinha cardio. E nesse período eu tava com canelite. Canelite. Eu não corria. Era Tava com bike. canelite só de treinar musculação, bike, Eu cardiolese. já tinha antes a canelite, eu corria antes, depois das caminhadas, tal, eu já queria canelite. E aí eu parei de correr e fui para academia. Aí fiquei um ano na academia, depois tentei correr, não deu, a canelite estava pegando, e parei de correr, só fazia uma caminhadinha na esteira e bike. Aí uma amiga minha apareceu, eu estava estudando fisioterapia, e aí me ajudou a tirar a canelite. Me ajudou a tirar a canelite, eu saí, tinha parado de tomar sandrolona já, e aí eu falei, vou correr. Aí, depois desse tempo, eu tava já no colégio militar, e tinha uma corrida de rua. O colégio militar ia fazer uma corrida de rua, de Goiânia, né? Fez lá, dos colégios militares. Eu participei dessa corrida, me saí bem nela, eu fiz acho que 1 km, subi 5. Falei, ué, eu já tinha perdido a canelite, e aí essa prova me entusiasmou a começar a treinar. Aí eu fiquei sabendo, um colega nosso lá de Crinópolis estava treinando com planilha, que era um professor de corrida lá de São Paulo. Falei, vou comprar. Aí eu comecei a treinar com planilha, aí o leque abriu, né? Aí eu já estava já emagrecendo. Já estava no teu patamar. E a Oxanolona me tirou a menstruação por 1 ano e 3 meses.
um outro Olha, efeito. um outro efeito. A oxandrolona ela não me deu tanto efeito negativo durante, me deu depois. Depois Porque que você parou, que depois que eu ganhei bagunçou os peso, hormônios. depois que eu. Nossa, meu cortisol aumentou, eu tinha colesterol, né? Até com Aham. as consultas ainda, Nas eu tinha consultas ainda colesterol tava. alto. Então, assim, ela desregulou totalmente o meu corpo. Tava tudo legal. Eu tinha só gordura para perder. Depois eu tinha que organizar hormônios que eu não tinha problema nenhum, né? Surgiu um outro problema, Sim, né? então, assim, eu perdi um pouquinho de gordura com a oxandrolona, mas eu ganhei um leque de problemas que eu não tinha. Então, Que depois gastou mais de ano para poder conseguir sim, foi 2 resolver. anos para eu voltar a menstruar, no 2 anos, total. no total, 2 anos para poder conseguir regularizar toda a cadeia hormonal. Menstruar a gente nem liga, Nem né? ia fazer Mas a diferença, gente né? sabe que já não é normal, né? Não, e saudável também, Com igual. certeza. Os níveis de ferro estavam tudo desregulado, nível de Nossa hormônio, senhora. colesterol, então levou, olha que interessante, levou 2 anos para poder conseguir ajustar toda a cadeia hormonal sua. Nesse intervalo, você já estava performando na corrida? Assim, tipo assim, melhorando na corrida? De melhorar nesse período aí de ajustar os hormônios. É, eu tomei a oxandrolona em fevereiro de 2023. Depois de um ano eu estava correndo. Aí eu Depois de um ano, comecei. é isso que você começou a correr. Foi Então depois. foi nesse intervalo, né? Foi. E agora, nesse último ano, nesse começo de ano, a vida não tem sido fácil para você, né? Não, esse ano, Cheio de recomeços. Você veio de um ano muito bom, em termos com de certeza. performance. Sim, e o ano passado ainda deu a anemia, né? Eu Aham. consegui segurar a anemia ainda, Você mas conseguiu treinar e performar mesmo com anemia. sim, E nem por reza brava a gente conseguia subir essa anemia foi sua. difícil. Como que você lida emocionalmente com esse ciclo de recomeços? Porque quem está assistindo a gente, muitas das vezes, são mulheres que recomeçam Demais. constantemente. Às vezes, tipo assim, emagrece 10 quilos, tem que engorda 10 quilos de novo, começa a treinar, para de treinar, É difícil. começa a treinar, a filha adoece. Nossa senhora. Como que você lida emocionalmente com esses ciclos de recomeço? Eu não lido. Eu não lido. Olha, tem coisas que a gente não tiver fé, primeiramente, é difícil. Chega assim em casa, você chora, porque a gente se cobra muito. Eu tenho o Luan, né, o esposo, ele tá sempre ali saindo da curva, né, sempre lutando para estar no melhor momento dele, e é difícil. A gente, como mãe, a gente coloca objetivo dentro de casa, no filho, na faculdade, no trabalho, ou seja, a gente tem muita coisa para pensar. E eu não sei, sinceramente, como que eu consigo passar por isso. Como que você consegue lidar com isso? Você É, nunca de, parou para refletir em relação não, a isso. O porque, que te motiva tanto recomeçar, então? porque, Porque, ó, você... Vamos pegar lá do finzinho do ano. Que você começou a acontecer os primeiros, vamos falar assim, imprevistos. Começou a acontecer os primeiros imprevistos que você teve que abrir mão da corrida, cuidar da saúde. Como que foi, assim, lidar com isso? em junho do ano passado eu fiz meu RP de 5 quilômetros. Em novembro eu quase fiz o meu sub 4. Aí eu descobri que estava com anemia em junho, e depois eu comprei um tênis de placa que eu não queria nem ver o tênis. Eu não tinha vontade de correr com anemia, né? A gente viu que estava muito baixo. Se olhava pro tênis assim, não dava vontade de dormir, descansar depois do serviço. E eu me vi só diminuindo. Sabe que você tá alegre, de repente você fica, né? São sintomas, as pessoas às vezes acham que é normal, mas não é. A gente tem que procurar saber o que nosso corpo tem, né? Se tá tudo ok. Primeiramente, vou fazer esporte. Não, beleza. Faz um hemograma, vê como é que tá os seus níveis de colesterol, de tudo, porque o nosso corpo dá sinais. Eu tive os sinais de anemia e eu ignorei. E eu era doadora de sangue. Então, assim,
Eu tinha que saber como é que tava. Como que Eu era tava a saúde do doadora. sangue, né? Eu era doadora, eu tinha que saber, porque nem o meu sangue poderia ser usado. Só que, né, a gente vai seguindo a rotininha ali e ignora. As minhas motivações para estar sempre tentando de novo é porque eu acho que eu sou teimosa. E eu tenho um sonho tão grande. O meu sonho que eu já consegui conquistar era de chegar numa corrida que eu pegasse a faixa de geral, de uma corrida grande. E eu consegui. Foi a minha maratona de Goiânia, peguei terceiro geral. A partir do 16 ali, se o Luan não tivesse do lado, eu tinha desistido. Porque eu não estava treinando bem, né? Eu estava com anemia e todos os meus treinos não estavam dando certo. Os treinos de qualidade de terça e quinta não Não estava tava acontecendo. performando. Nossa, estava difícil. E nessa corrida eu chorei demais. Nossa, depois, foi nem acredito que eu peguei essa corrida, Foi gente. uma vitória Nossa, diferenciada. o ano passado essa corrida me deu motivação mais ainda. Por quê? A primeira corrida que eu participei, eu peguei um pódio legalzinho. Eu falei, cara, será que eu consigo mais? Então, assim, eu acho que minha motivação é sempre querer me superar. Eu acho que eu sempre posso me dar um pouquinho Um mais, pouquinho né? mais melhor. E quando eu era nova, no futebol, as minhas colegas participavam de torneio e ganhavam troféus, né? E depois que eu engravidei, eu não consegui participar disso. Eu não vivi isso. E quando apareceu a corrida, eu pensei, ó, oh, consegui a medalha, consigo ter essa motivação para mim, porque isso me motivava quando eu era mais nova. Então, eu acho que isso é uma motivação. Eu até falei pro Luan, algumas medalhas são muito importantes para mim, não troféus, mas medalhas, porque na minha infância eu não tive isso, né? A gente teve que priorizar outras coisas, eu saí, tive a gravidez antes do planejado, então isso me tirou um pouco do meu planejamento, que era viver a parte de futebol, essas coisas. Então, na corrida eu consigo, né? Eu Te consigo, resgatou a corrida. sim. Então vamos falar assim, a corrida te resgatou. Então toda vez que vem Uhum. alguma coisa e te tira ali do Sim. eixo, você retorna para. E são sinais que a gente vai tendo, né? O Luan apareceu, o Luan tem metas, a gente encaixa com metas. Eu coloco corridas que vai ser meu objetivo, que nem eu tinha a minha maratona do Luan como objetivo, mas meu joelho, eu tive uma queda correndo, então já impossibilitou. Isso também é triste. Eu chorei muito terça-feira, porque eu não consegui, segunda-feira, porque eu não consegui realizar o treino. Então, é difícil. Mas a gente vai colocando objetivos, igual eu vejo Instagram, eu vejo algumas amigas minhas atingindo o potencial máximo delas. Eu falo, cara, eu tenho uma vida e nessa vida eu vou atingir o meu potencial máximo. Tem algumas frases motivadoras, Uhum. né? E eu pego isso como frente. Eu falei, eu vou correr sub 4 ainda. Eu vou correr uma maratona ainda, um pace de 4,50 pelo menos. Então, a gente vai traçando metas. Eu não sei se eu vou chegar, mas Uhum. pelo menos eu vou tentar. E para esse ano aí, o que que você almeja? O que que você está buscando? Então, esse ano ainda eu vou fazer 5 quilômetros sub 4. Sub 4, isso dá quanto pro pessoal que tá vendo aí? Né? Quantos minutos um sub 4? Né, meu último deu 20 e 30. Deu 4 e. Dá abaixo de 20 minutos, então. Tá. É desafiador, hein? É 19, acho desafiador. que 19,50 chega. No sub. 19,50 chega sub 4. Sim. Vai ser sucesso. E como que você consegue encaixar nesse detalhe aí uma faculdade ainda que é meio que quase integral, né? Ela é matutina, vespertina, Só de manhã. só de manhã, né? Tá? Ela é matutina. Sim, mas os trabalhos quem faz não é de manhã, né? É no final da tarde. Então, eu não trabalho fora, eu trabalho pro circuito, né? E pro Luan, o que ele precisar. Então, de manhã faculdade, chego, de manhã levo minha filha para a escola, depois faculdade, almoço, algum trabalho. De tarde, né? De noite eu não faço nada. Mas de manhã é treino, antes de levar minha filha para a escola. Antes das Sim. 6, ó, antes das 6 tem um treino. Então, eu vim para Itumbiara, tudo explodiu, porque minha rotina não estava Mudou, dando. não Em tinha encaixado a Quirinópolis, rotina. 5h30 eu acordava e dava tempo, agora não dá mais. Porque a escola da minha filha é 3,5 km da minha casa, minha faculdade é mais longe, um pouco ainda. Então aí já comecei a acordar 4h40, 4h20, para organizar
para ir treinar, voltar a tomar banho, organizar 3 cafés da manhã, o meu, do Luan e da Heloísa. É aí que os detalhes vêm vindo, né? Porque se levar sua filha para a escola, para faculdade, esse ano, todos os dias, eu consegui chegar na faculdade 7h30, 7h40, e a aula começa às 7 horas. 7 horas. Alguns professores entendem a nossa impossibilidade de chegar às 7h30, e eles mesmos combinam, ó, a gente vai chegar às 7h30, mas a aula vai estender um pouquinho mais, combinado? Aí a gente perde, às vezes, o horário do lanche, né? A gente vai se organizando. A faculdade dá esse benefício para nós, né? Graças a Deus. Essa flexibilidade ali para poder ajudar. Porque as contas não batem. E como que surgiu a ideia? Como você já estava consolidada ali na sua vidinha, como que surgiu fazer educação física? Como que surgiu essa ideia, esse desejo? Porque eu corro e sei pouco. Eu corro e não sei como é que eu corro. Eu corro e não sei como é que eu posso ajudar outra pessoa a correr. Ah, fulana, faz isso, come isso, corra assim, acorda a tal hora. Tá, mas baseado em quê? No meu achismo? Não posso. E eu tenho para mim que eu consigo passar um pouco da minha vida para outras mulheres. Porque eu sei muito bem que a nossa vida de mãe e dona de casa chama sempre a gente para ficar mais em casa. Ah, é fazer um almoço que dá para janta? Você vai gastar mais tempo nesse almoço para janta. Porque se for fazer a quantidade para o almoço, rapidinho você faz. Mas a quantidade dobrando, dobra seu tempo para fazer. E você pensar em organizar uma roupa, passar uma roupa, não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Se somar tudo ali, não fecha, a conta não fecha. E eu tenho para mim que a nossa vida de mulher não deixa a gente pro esporte. Porque o homem não é que é mais fácil. O homem também gasta toda a energia dele para prover, né, para trabalhar e para desenvolver. Não é, eu nem quero ser homem, mas é difícil também para a mulher, porque a mulher tem que pensar pro homem, pro filho, né? É um pouco porque a mulher é detalhes. O homem é um bruto e a mulher é detalhes. Tempero, comida, tem água, paga a conta. Então, assim, é uma gama de coisas muito mais pra gente pensar. E aí, quando você passou por tudo isso, você vai treinar à tarde, você tá desgastada. Você já pensou em tanta coisa no dia. Você tá ali, nossa, tem que treinar. Aí é treino de tiro. Aí você chega lá, né? Você invoca lá os Super Master. É difícil. E aí as mulheres, muitas delas, não levam para esse lado da performance. Por quê? Porque realmente é difícil. E é poucas mulheres que faz, né? Então, às vezes é mais fácil na academia treinar musculação, né? Tá legal. A corrida é mais detalhista. Mais um detalhezinho. E para você, como que você fica emocionalmente quando você não consegue treinar? Pelo menos eu quero ir ver. Isso te chateia? Tipo assim, você fica chateada quando você não consegue. Eu não falo nem não ir treinar, mas quando você não consegue performar dentro da sua planilha, só pra gente poder entender um pouquinho em relação à sua mentalidade, porque o pessoal às vezes não consegue entender o lado do outro. Como que você se sente falar assim, ó, hoje eu tô com a minha planilha, ela é uma planilha de tiro, mas a minha filha ficou doente, eu não consegui fazer meu almoço, não consegui passar minha roupa, a faculdade foi pesada, juntou tudo isso emocionalmente. Como que fica, tipo assim, a sua cabeça falar assim, não, eu quero treinar, mas parece que tá tudo indo contra para poder treinar. Já aconteceu demais, hein? Já fui fazer treino de tiro depois de ter discutido com a minha mãe. No início, quando eu fui correr... Mas foi lá e fez, então. Então, tipo assim, você é daquele tipo de pessoa que se tá planejado... Não consegui sair bem, não. Mas, por exemplo, minha filha ficou doente, eu não tô nem aí com o treino. A prioridade é ela. Porque se ela estiver mal, eu não treino. Se o Luan estiver mal, eu não treino. Essa parte eu prezo para minha consciência tranquila. Né? Agora, quando eu planejei meu treino, deu alguns contratempos ali, eu aprendi a tentar fazer pelo menos. Mas quando não consigo fazer, não consigo atingir os tempos propostos, eu fico meio magoada. Mas a gente sabe que um dia após o outro se vive, né? Mas
Por exemplo, teve um treino de 15 tiros de 200 que eu não consegui fazer. Eu lembro dele até hoje. E foi no primeiro ano que eu corri. Eu comecei a correr. Depois eu fiz 15. Eu consegui fazer 15 depois. Ou seja, enquanto eu não fiz aquele outro treino, Ficou martelando na sua sim, cabeça ali para poder conseguir realizar ele. psicologicamente, aquilo ali vira um ponto fraco meu. Por exemplo, é como se você passasse naquele lugar, você caiu naquele lugar ali, você tem a impressão que você vai cair de novo. Né? Fica aquele, nossa, será que eu vou conseguir? Você começa a duvidar de você mesmo. Né? Eu começo a duvidar de mim. Só que eu sempre saio bem de novo, mas demora um tempo, claro, né? Mas emocionalmente falando, é difícil a gente lidar com isso sim, porque torna um empecilho. Você fica frustrado, eu até choro, eu choro, mas né, depois você fala assim, cara, tá tudo bem, faz parte. E até muitos atletas de elite que eu acompanho tem momentos assim. Até aqueles que vivem disso, pior ainda, né? Altos e baixos a gente tem todo o Sim. tempo, né? Então a gente começa a entender que o nosso leque ali, né, a nossa bolha, ela não é daquele tamanhozinho, é maior, né? Aí com o tempo, eu comecei a aprender a ser mais maleável comigo mesma. Antes, E em relação a essa parte de suplementação, nutrição, como que você lida difícil. com isso? Como que você cuida com isso em relação, tipo assim, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, o chocolatezinho, o açaí, como que é lidar com isso, sabendo o seguinte, bom, eu quero dentro de mim muito performar, mas às vezes tem, igual o ambiente, tem um ambiente que às vezes rasta, fala assim, não, vamos comer um chocolatezinho hoje, vamos tomar um açaí, como que Um é essa lanche, uma parte? pizza. Vamos comer uma pizza hoje? É, é, ano passado, em 2024, no início do ano, eu estava com 52 quilos. Eu comecei 2024 com 52. Esse ano eu cheguei a 58, 59 também, né, um inchaço, intenção de líquido. Fiquei doente 45 dias, né? Fiquei 45 dias sem treinar, foi difícil, mas já graças a Deus passou. A nutrição, ela se não primordial, eu não sei. Por quê? Tem pessoas que conseguem tomar um açaí e correr. Não dá gases, acontece nada. Só que cada um é cada um. Cada Se eu corpo. tomar um açaí, pode ser zero, pode ser só com fruta. Meu intestino não vai entender aquilo ali, não. Ele vai falar, o que essa mulher tá pensando? Então, assim, a alimentação para performar, ela tem que ser primordial, tanto quanto o sono. Então, quando eu comecei, eu estava com 58 quilos a correr para performar. Comecei a seguir planilhas, aí eu baixei para 52. Foi difícil? Foi. Mas eu fiz ali 5 meses, eu era sistemática. Na minha comida, no meu frango não tinha óleo, não tinha azeite, não tinha sal. Eu tô nisso de novo, né? Eu comecei ali, consegui conciliar uma alimentação muito focada. E eu fui pro meu abdômen trincado, Você foi 5 meses sem errar. sem errar. Olha só para você ver, ó, para quem está pensando em trincar um abdômen, querendo trincar em 30 dias, É foi difícil. cinco É meses difícil. sem errar. Pensa, É difícil. haja psicológico. Nossa, eu Você, tava muito você vê bem. a cabeça da pessoa que ela é diferente. Aí eu comecei tava já com a academia, mas aí eu reduzi a musculação, era mais fortalecimento e a corrida. Cara, foi fácil. Eu já tinha a Sandrolona, né, o tempo dela, ela passou, eu tava treinando e eu tinha o músculo ainda que eu adquiri, né? Então eu só tinha que perder gordura e água, né, aquelas retenções. Então quando eu comecei a correr, era um treino de rodagem era 10 quilômetros e alimentação restrita. Restrita e me deu Aham. outros pontos também, porque eu estava tão focada que eu deixei as nutrições de lado, que era frutas, né, algumas frutas, porque tudo pesava, tudo, e eu comecei a me sistematizar muito. E aí eu não olhei a nutrição, que às vezes na minha alimentação do dia não tinha couve, por exemplo, né? Não tinha alface, tinha mais era abobrinha, cenoura.
E tem que Era bem ter, regradinho ali. sim, só que eu tava totalmente fora, porque tem que ter essas, se não come, tem que tomar Um uma, suplemento, sim, um multivitamínico. e eu não tinha conhecimento disso ainda. Depois que a gente começou a tratar, né, a A gente acompanhar, que eu começou a. percebi que estava faltando. E depois disso, eu me perdi. Esquenta não. Você estava comentando em relação A a alimentação, isso, a sua isso. alimentação. E aí, depois que eu vim ano passado, depois de uma prova, a gente de noite ia tomar um açaí. Ah, vamos comemorar, uma pizza. Eu saí da Karine, que era focada, e comecei a ter, não, vamos, vamos. Pode? Pode. Tá Então, tudo assim, liberado. aí em dezembro, a gente foi para Campos do Jordão, voltou janeiro, 2 de janeiro, eu comi bolo de chocolate, pão de queijo, donut, pizza, sorvete. O meu corpo só foi acumulando. Ele falou, não, uma hora eu te pego. Eu cheguei em 58 facinho, com gordura. E aí eu fiquei doente. E aí piorou porque eu fiquei sem treinar. E aí aquilo só, o músculo, perdi músculo, né? Perdi músculo. Então, A autoestima foi lá embaixo. totalmente. Ó, o que você tira de experiência dessa trajetória sua de ciclos de recomeço? Qual que é a principal experiência que você tira de, nossa, eu estou super bem, super focada, de repente, nossa, eu estou comendo tudo e o mundo inteiro. Aí de repente você fala assim, não, agora eu vou mudar. Aí você começa tudo. Qual que é a principal experiência que você tira disso? Ai, é difícil. Mas a gente, que nem eu tenho fotos de quando eu consegui emagrecer. Aí eu penso, cara, eu já consegui uma vez, por que que eu não consigo de novo? E eu sempre penso que se eu não estou bem comigo mesma, como é que eu vou estar bem perto de outras pessoas? Primordialmente é isso. Quando eu não estou bem comigo, isso reflete para fora. Reflete muito para fora. Reflete até O no corpo. Luan mesmo, ele consegue muito falar disso, porque eu fico mais quietinha, eu fico ali me martelando, fico, cara, por que que eu comi aquilo? Né? Então, assim, é difícil a gente ter esses recomeços. Só que eles mostram pra mim que eu sou mais forte, que eu sou muito mais forte. E eu comecei a ler também de um pouquinho de psicologia. Tem coisa que a gente manipula, a gente deixa o emocional manipular, né? Aí a razão e a emoção. Ah, eu vou me permitir. Permite não. Às vezes não vale a pena. Se permitir ali, o preço vai ser muito É caro, né? muito caro. E eu sei que o preço é caro, porque eu voltei no estaca zero, porque eu fico me permitindo. Ah, vamos, vamos, vamos. Aí uma colega minha me perguntou quando eu comecei a fazer dieta, ela me chamou para o aniversário dela, eu falei que não podia ir. Ai, mas será que vale a pena nessas dietas suas, não sei o quê? Aí eu fui, levei minha comida, que eu tinha feito em casa, e mesmo assim ela reclamou. Aí eu falei, olha, se ela fosse minha amiga mesmo, Ela Aquilo queria sua ali, presença, aquilo né? ali era o de menos, o de menos. Tipo assim, a minha alimentação não pode incomodar alguém, né? O meu jeito, se eu tô carregando a marmitinha, não pode te incomodar, porque você prefere a minha presença, né? Então, assim, ambientes, a O gente ambiente molda escolhe, demais, sim. né? E eu comecei a ter mais valorização com o tempo. Se você me dá o seu tempo, nossa, eu valorizo o seu tempo. E eu comecei a ver detalhes que antes eu não via. Então, assim, recomeços, ele te leva a ver um interior que antes você não via, se você não tivesse caído. Toda queda da gente tem uma experiência, tem um motivo, tem um Tem um porquê. propósito. Então, assim, eu já cheguei a colocar no meu vidro do meu banheiro um recadinho de eu de ontem. Porque o eu de ontem dormiu, talvez esqueceu dos motivos. Então, um recadinho ali me reforçou. Pra escovar os dentes, você quer emagrecer, você quer atingir tal meta, você quer correr tanto. Então, Reforçando um lembrete ali. sim, Então, acho que a sua principal experiência de tudo isso é você sempre estar ali relembrando quem relembrando. você é, quem você quer ser. Galeria, eu coloco no meu telefone a foto, tá até aqui a foto Ah, de quando eu tava correndo. Quase, tirou, mas tá no WhatsApp. Quase subi
Tá aqui, ó. Ai, a Essa aqui foto eu tá no tava fundo do magrinha. WhatsApp, tipo assim, do seu alvo. Toda Você a tem a foto conversa ali do tá seu aqui, alvo. tá ali. E o que você tira de Dá experiência? pra ver Ó, melhor. dá. O que você tira de experiência de conviver com um atleta de mentalidade igual ao Luan e com o ambiente que ele também convive? Porque, igual eu vejo o pessoal treinando em grupo lá, é um pessoal que treina forte. Como é conviver com esse pessoal que normalmente tá. Porque tem pessoas normais, igual Normal. nós, eu, você aí, que tem um nível de treinamento, e pessoas que têm uma mentalidade, um nível diferenciado de treinamento. Eu conversei com o Luan, foi o episódio da semana passada, e eu consegui extrair muita coisa da mentalidade dele. Eu perguntei para ele assim: é, quando você ficou sem treinar? Ele parou um pouquinho e falou assim: não sei. Já nos últimos, sei lá, 10 anos eu não tenho recordação de ter ficado sem treinar. Ele falou assim: eu tenho o meu descanso ali, que eu tenho o meu descanso às vezes inativo, mas eu não tenho lembrança de ter ficado sem treinar, porque o descanso às vezes estava no meu treinamento. Uhum. Então, Realmente. como que conviver com pessoas com mentalidade desse jeito? O que você extraiu de experiência de conviver com pessoas assim? Quando eu conheci o Luan, ele treinava de segunda a segunda. Até no domingo ele trotava. Eu falei, não, mas não tem que ter um dia de descanso? Ele falou, depende. Aí eu falei, ah, é? Eu não sabia. Eu tentei treinar uma vez, 2 períodos, não dei conta. A carga pesou. Depois que comecei a treinar com ele, né, parecia mais fácil, porque ele saía de manhã para correr, de noite ele tá correndo, ele corre com o aluno, no domingo ele tá sempre em movimento. Então, assim, o Luan, ele realmente não para, ele tá sempre em movimento. E o descanso faz parte do Faz treino. parte do treino ali. E conviver com pessoas assim, me lembra que não é amanhã que eu vou chegar onde eu quero. É um pouquinho todo dia. Porque o Luan me fala que ele tem 13, 12 anos que ele corre. E ele fala assim: calma, não é rápido. A corrida é um dos esportes mais demorados. Porque em 7 dias você perde condicionamento. Em 20 dias você não sabe o que é correr mais. Seu corpo não sabe o que é correr. Né? Eu tive essa experiência de 45 dias, realmente. Primeiro trote, hein? Ofegante demais, né? Então, assim, é, e o conviver com gente que sabe o preço do treino, que nem o Vanderlei tá sempre me levantando. Não, Karim, tá tranquilo. Você calma, vai dar conta. Eu fiz um último treino com o Vanderlei que me marcou muito. Foi um treino de tiro lá na pista da Ubra. Tava os três treinando e eu terminei o meu. Ele falou, não, Karim, bora com nós? Treino de 300, de tiro de 300 metros. Aí eu fazia um com eles, descansava, eles faziam, continuava e depois eu entrava de novo. Cara, parece que quando o pessoal tá correndo, ele te puxa correndo. É uma sensação que eu não consigo descrever ainda. E a gente treinando junto, eu tava no meio. Se você tropicar, o de trás Caía todo mundo. você tropica no de trás. Então, assim, psicologicamente, um tá te guiando e o outro tá te olhando. Então, no meio, é impossível você não correr, né? Você se coloca no momento, você tá se desafiando. Um tá te puxando e o outro tá te guiando, né? Se você parar o de trás, porque na pista, não sei se o pessoal já viu correndo, é muito pertinho um do outro. É um milésimo ali, você já rela no de trás, porque você tá tudo engatinhado, né? O Luan comentou que correu lá em Bolívia com 10, imagina. Naquela pistazinha, a pista é aquela pistazinha circular, assim, ó, De 400 metros. que tem aquelas raias que vai aumentando e todas da mesma distância, não é? Então, assim, e correr em grupo, treinos de tiro, treinos tensos, porque para mulher, eu falei pro Luan, a corrida ela é emotiva para mim. Ela é emotiva porque ela mexe comigo, né? Para correr não é você só começar a correr, você tem que muitas emoções, um olhar que alguém te deu, te teve, você reflete na corrida, reflete no seu foco, porque a gente mulher é mais emotiva por natureza mesmo, né? E correndo em grupo, treinando em grupo, tem aqueles feedback depois.
Ô, Karine, foi bom seu treino hoje? Como é que foi? Aí você fala, não deu muito bem. Aí eu, não, mas talvez amanhã você vai estar mais descansada, vai dar mais certo. Talvez aquele tênis que você tem, pode ser que, né, faça um ajuste melhor aqui no Toquezinho. solo. Então, assim, quando você está treinando em grupo, você tem um suporte que sozinho você não tem. O olhar do outro reflete o seu. Fala, nossa, é verdade. Fulano falou isso, você tem razão, né? Talvez eu mudo o meu tênis, vai dar mais certo. Talvez o gel que eu tomei não seja uma adequado. Talvez a água que eu tomei durante os tiros foi quantidade errada. Então, assim, o olhar do outro ajuda você a se melhorar. Só que nem sempre os conselhos que eu recebi foram bonzinhos, né? Alguns são para cutucar mesmo, Tem porque a aqueles de gente. maldadezinha ali Sim, mas tem uns que que nem precisa, né? Tem o uns que. coronel, às vezes, me ajudou demais. Cara, como é que eu não pensei nisso? E não é sendo crítico, né? Mas é porque o olhar do outro, ele pode complementar sim, né? Não, com certeza. Eu recomendo bastante Uhum. treinamentos em grupos, no geral. No geral mesmo, com Não certeza. busca, principalmente no início, não E busca antes eu não começar sozinho. gostava. Quando eu conheci o Luan, ele falou, não, a gente vai treinar tiro lá na Ubra. Eu falei, o quê? Não vou não. Eu tenho o meu treino, eu treino sozinha, eu não gosto que ninguém interfere no meu treino. Essa Ó, Karine morreu, já não, acabou, agora gosta ali não. do Eu grupo. realmente experimentei treinar em grupo, faz totalmente diferença. Júlio do céu, faz diferença. Uma caminhada faz diferença. Mas às vezes você tem aquele momento que você quer ficar solitário, né? Tudo bem. Às vezes você tá passando por um momento, mas mesmo assim, treinar em grupo ainda, pra mim, É diferencial. totalmente, Ó, totalmente. e agora para gente caminhando aqui pro fim, é, para formar comunidade, inclusive tem um grupo de corredores, eu vou colocar o link aqui embaixo para o pessoal que quer entrar, para poder participar do grupo. Depois eu vou pegar o link lá com você para a gente colocar na descrição aqui E tem desse até no Strava episódio. também. Tem no Strava também? Aí, ó, muito bom. Qual que é o recado que você deixa, qual que é a mensagem que você deixa para mães que querem começar a treinar, que querem começar a ter uma vida mais ativa? Eu não falo nem na parte de performar. Vamos lembrar lá da Karine, que estava começando naquela época e veio caminhando para a performance. Qual que é o principal recado que você deixa ali para poder trazer o pessoal, porque o meu maior público são mulheres que estão paradas, Com que não estão certeza. fazendo nada Uhum. e querem começar a emagrecer e estar mais ativa, como você teve lá no passado. Não tem o quê? Não tem 3 anos ainda que você se transformou É. numa pessoa que não era ativa, era sedentária Não, e estava buscando. faz um pouquinho. Tem mais? Tem. Minha filha tinha 1 ano, Ah, sim. mas Então já tem mais depois da há uns faculdade anos. que eu realmente comecei a me inserir na Que você academia. começou Sim, Então tem. Sua filha tem quantos anos? 10. 10. Então vamos falar assim, tem 10 anos que você começou essa jornada de transformação. 10 anos. Nossa, Tá nem vendo? parece. Tá vendo? Ó, vocês acham que não é? Nossa! Já tem 10 anos que você está nessa jornada de transformação. Qual que é o ensinamento que você deixa para essas Olha, Júnior, mulheres? da minha experiência, a gente acha que vai dar um boom na vida em 3 meses. É muito mais tempo, né? Eu comecei a emagrecer, minha filha estava com 1 ano, depois fui para a faculdade, e motivações querendo se me representar melhor, me apresentar melhor para trabalhos que eu tinha ali. Eu tinha que ter uma imagem, um corpo mais fácil também. Quando você tem um corpo melhor, você tá mais disponível, né? Você tá, nossa, eu tô me amando hoje. Não que a gente não se ame, mas a gente tá meio que descoberta. E não é do dia para noite. Eu pensava que, eu vou fazer uma dieta de 1 semana. Não resolve. Você tem que adquirir o hábito. É o hábito. É igual escovar dente. É o É longo prazo, né? todo dia. É muito a longo prazo. Realmente é injusto. Mas não tem jeito. Para você correr bem é longo prazo, para você ter um músculo torneado é a longo prazo, né? Para conseguir fazer dieta é longo Nossa, nem prazo. me diga. A gente começa a dieta, a gente acha que, nossa, amanhã vai estar legal. Não tá, gente. Infelizmente. É a vida de adulto, né? A gente tem que entender isso, que não é do dia para noite, realmente. A gente tem que ter paciência. É agarrar ali na sua fé, porque a fé da gente é aquilo que a gente não vê, né? A gente sabe que vai chegar lá, mas a gente não vê, não é amanhã, né?
Não, a gente não palpa esse resultado, ele é mais demorado, ele é que acontece de acordo com seus hábitos. Então, o recado que eu deixo é que não é a curto prazo, é a longo prazo, né? A gente tem que ter essa paciência. Se não tem, busque. Eu busquei na igreja, eu busquei nas pessoas que formavam meu ambiente, então eu ficava mais em casa, né? Mas agora eu já tô com o Luan, a gente tá no ambiente de esporte, né? Se eu quero emagrecer, eu tenho que estar nesse ambiente de emagrecimento. Buscar o ambiente que te Não é um reforça. ambiente que vai fazer degustações, que vai em festas, que vai cansar o corpo que é para treinar. Ah, então não pode ir em festa? Não. Né? A gente sabe o jeito certo de encaminhar as coisas. E não ter tempo livre. Ou tá lendo, ou tá fazendo caminhada. Ah, eu não posso correr, caminha. Ah, eu não posso correr, vai de bike. Tem um jeito, sim. A gente sabe que tem um Sempre jeito. acha um jeito, né? Uma Tem gente que não solução. pode andar, que tá de cadeira de roda, mas mexe os braços, né? Ou a gente sabe que um caminho tem. Né? A gente tem que encontrar esse caminho. E eu deixo para vocês que a gente tem uma vida, uma. Nessa vida a gente vai ser feliz, a gente vai atingir as metas e vai atingir os objetivos, mas depende só da gente. Não é você que vai me ajudar, vai fazer academia por mim, não. Você vai fazer dieta por mim, não. Você vai fazer planejamento, mas eu tenho que seguir. Justamente, eu consigo te orientar, mas não executar para você. E uma outra dica que eu deixo, gente, é isso também. Na vida a gente tem várias estratégias de como atingir a meta, né? A gente tem os objetivos, a gente traça lá objetivos. Eu colocava no meu caderno, ler tantos livros, fazer isso na semana. E isso me ajudava. Porque sabe, se eu não estava indo, eu estava me sentindo mal. Eu falei, nossa, eu coloquei a meta e não fui. Colocava a meta. Então, assim, tem nutricionista, tem, tem Treinador. personal, tem treinador de corrida, tem dança, né? Então, assim, traça a sua meta e atinja o objetivo. Traça os objetivos e atinja a meta. Né? Eu coloquei porque eu tenho você com acompanhamento, o Luan é meu treinador de corrida, eu tô só com esses dois por enquanto, Aham. né? E aí você vai chegando ali, mas você tem que Vai. Se colocar em sozinho, movimento, né? sozinho é difícil. Eu já vi gente que estuda nutrição, faz uma dietinha em casa sem consultar nutricionista. Eu já vi que gente que pesquisa sobre corrida e se vira ali. Eu não indico as pessoas começar a performar sem orientação Sem nenhuma orientação. ou dietas sem orientação nenhuma. Mas quando a gente não tem, antes eu não tinha nutricionista, não tinha nada. Então a internet me ajudou. Eu ia lá no Instagram e via alguns treinos que muitas musas fitness postavam e eu seguia. E era naquela direção. Mas Tinha. era o começo, né? Não era. Sim, O que sim, muita foi a gente não base. entende é o seguinte: quando você está começando, qualquer informação é válida, Nossa, certo? demais, Talvez não é demais. ideal para você, Não, talvez não é o que te vai fazer a performar, mas vai fazer te iniciar. Depois vem o que? A informação qualificada que vai te alavancar. A sim, alavancagem não adianta, você não vai não. sozinho. É Então, o que eu falo, organize as suas estratégias. Porque uma dieta de uma semana focada em tal coisa é uma estratégia. Não é o resultado o final, resultado né? final, é estratégia. Ó, abaixa carbo, aumenta carbo, coloca muita verdura e fruta, organiza. Então, são estratégias que o conhecimento científico ajuda nisso, né? Então, assim, é, cada um tem sua estratégia. Coloca um bilhetinho ali, fala com o nutricionista, troca uma ideia no Instagram, vê lá alguma coisa, mas tem que fazer alguma coisa. Tem que se colocar em Tem que se movimento, colocar em né? movimento. E Ó, é o movimento que emagrece, não é ficar sentada. uma coisa que eu achei interessante é que você falou, primeiro, de todas, que você falou mais de uma vez, tenha fé, certo? A Com primeira, tenha certeza. fé. Segundo, se planeje, certo? Você falou várias vezes em ter caderninho, em anotar, espelho, em, tipo Eu assim, fiz até diário, projetar diário. porque teve um dia que eu comi numa festa de final de ano da minha família. Nossa, foi uma compulsão alimentar. Nossa, doía até o No estômago. tanto que comeu. Nossa, eu escrevi. Eu realmente fui sincera comigo no papel. Eu encontrei o papel no ano passado. Falei, olha só, eu dei a volta por cima.
e executar. Então, tipo assim, executar o que você propõe para você mesmo. Essas foram as 3 experiências que eu tirei do bate-papo com você, que achei super interessante. Porque isso aí é a base de qualquer pessoa que está buscando um pouquinho ser melhor. Agradeço a disponibilidade, foi muito bom, foi um bate-papo muito legal mesmo. Para esse ano, como que tá a proposta do circuito? Inclusive, quem está pensando em fazer a minha maratona, ainda está abertas as inscrições, Tá né? sim, aberto. Como que tá essa vida de empreendedor, essa vida, tipo assim, de estar aí no circuito itumbiarense e na organização, porque eu já vi que você é uma pessoa bastante empenhada e tem melhorado bastante o circuito, hein? O toque dela ali já tem... Eu participei de algumas provas, fui na SPCity, SPCity deu 20 mil pessoas, eu nunca tinha ido numa prova tão grande, o Luan me levou. Realmente, tem pessoas que correm umas corridas de 200 pessoas, tem um olhar, mas quando você vê ali o horizonte, que é muito maior, eu vi na SPCity, nossa, fiquei impressionada. Quanta gente, quanta beleza de corrida, de esporte. Eu pensei, cara, em Tumbiara tem que viver isso. Tem muita coisa, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condição de ir em São Paulo, em uma corrida de 20 mil pessoas, ou ir numa corrida maior, né? Então, a minha ideia, Júlio, é de proporcionar para Itumbiara isso. E atingir mais gente em ter, Itumbiara. ter uma corrida grande aqui em Itumbiara, Sim, então a projeção é de a gente vai chegar lá ainda. colocar Vai Itumbiara na rota chegar. da corrida. Se E Deus quiser, o vai. que me motiva muito, depois que o Luan apareceu na minha vida, eu falei, gente, né? Não é por acaso. E aí muita gente elogiou quando eu vim pra cá, eu coloquei um kit, no kit uma paçoquinha, o pessoal já, ó, tem Aham. paçoquinha. Falei, cara, paçoquinha é um negócio tão simples e o pessoal elogiou. Então, né, é um Aham. motivo. Aí foi melhorando, melhorou essa colinha, melhorou uma coisa, melhorou outra. Então, assim, eu percebo que eu nunca tô no conforto. Eu sempre quero mais. Eu sempre quero melhorar mais. A gente teve a medo no ano passado, foi de um jeito. Falei, cara, esse ano a gente consegue melhorar. A gente já vai trabalhando ali. O Luan também. O Luan é só ir dormir, ele acorda com novas ideias. Aí a gente vai na igreja, tem dia que eu olho pra ele assim, e aí, você tá pedindo mais bronca pra você resolver? Porque eu acho que desafios acontecem pra gente, né, passar por eles e Passar por subir eles e para para outro um próximo passo. degrau, né? Sim. E tem coisas que aparecem na minha vida do Luan esse ano mesmo, foi muitos. Nossa, muita coisa a gente fala, não, cara, tá vindo porque eu preciso crescer, né? A cabeça minha tem que abrir mais. E aí, então, o circuito, ele se torna meu trabalho. Eu tenho que ajudar o Luan a A desenvolver, desenvolver ali. porque eu já estou ali nesse momento, nesse ambiente, e a gente quer proporcionar a corrida empolgante, né? E a pessoa querer continuar. Cara, na próxima corrida eu vou pegar um pódio, né? Eu vou correr 5 km, 5 minutos a menos, 5 minutos a menos não, 2 minutos a menos, 30 segundos, nem que seja. Ou seja, eu quero as pessoas buscando a superação. É delas mesmas, não é superar o outro, é a gente mesmo. Porque eu sempre me motivo. Se eu consigo correr, eu consigo correr 5 segundos a menos. Ah, Karine, eu não quero. Não, então vamos correr. Esteja em movimento. Porque o circuito, ele tem essa proposta de proporcionar movimento, né? A gente não pensa que a pessoa tem que pegar pódio, essas coisas. Isso aí são detalhes. A gente quer motivar as pessoas a participar, né? A gente não quer só que elas vão correr, a gente quer que elas continuem correndo no Permaneçam decorrer ali. por saúde, caminha, mas se movimente, vai pro para musculação, vai pro beach O tênis. beach tênis esteja em Tem movimento ali, muito né? esporte, tem muita coisa. Então, vai nadar. Então, assim, eu me proponho a ajudar o Luan a aprimorar mais ainda o circuito. Que a gente, a gente tem mais coisas ainda que esse ano vai desenvolver, hein? Não, se Deus quiser, vai A sim. gente vai colocar criança para correr ainda. Porque a gente sabe que, por exemplo, eu, Karine, se eu tivesse começado a correr com 5 anos, eu estava muito melhor hoje, correndo. Muito mais. Ele Porque se eu tava... sei que é com os anos que se corre bem, corre performar,
Então, se eu sei, com 5 anos que eu sei correr, mas infelizmente eu consegui correr depois, né, que apareceu a corrida. Mas bom demais. Ó, muito obrigado. Fechamos o nosso episódio aqui. Foi um bate-papo muito gostoso, com várias experiências. E já deixo um convite aqui para uma próxima vinda. Vim você e o Luan, vim vocês dois, para a gente poder bater um papo legal e a gente desenvolver um pouquinho mais esse raciocínio aí e entregar um pouquinho mais de ideias para o pessoal que acompanha. Como que vocês projetam, como que vai ficar o circuito para 2026 e a meia de 2026. Promete então, também. Aguarde. Vai vir mais informações aí. Primeiro tchau, você começa, depois você melhora. Justamente. Tchau, tchau. Quer dar um recado aí? Não, só isso. Faz inscrição. Faz a inscrição aí. Vamos deixar o link aqui embaixo. Fechou.